Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre recomendação de nutrientes, né? Hoje será nosso último encontro. Espero que durante esses encontros aí a gente tenha conseguido produzir bastante, né? Principalmente em relação a questões de fertilidade do solo. Espero que poder ter contribuído na formação de vocês. E como esse é o nosso último encontro, eu fico disponível para que, se vocês precisarem de algo, vocês podem me procurar, independente de estarem cursando a disciplina ou não, se já fizeram, se vão fazer a disciplina, eu fico disponível aí para vocês me procurarem, como já teve muitos acadêmicos que procuraram para tirar dúvidas, até mesmo sem ser relacionado à disciplina. Bom, hoje a gente vai falar sobre recomendação de nutrientes, né? Bom, qual a importância dos nutrientes minerais para as plantas? Bom, a primeira coisa que a gente deve lembrar é lá na nossa primeira aula sobre os fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas. A gente viu que uma das principais reações metabólicas que existe nas plantas é a fotossíntese. Então, tudo aquilo que afeta a fotossíntese vai afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas, vai afetar a produção e, com certeza, vai afetar o rendimento das lavouras. Então, quando a gente pensa em fotossíntese, a gente pensa em ar, água, minerais, luz, calor, isso tudo está relacionado à fotossíntese. E dentre esses fatores que as plantas vão precisar para que mantenha o metabolismo fotossintético são a presença dos nutrientes. E não é apenas a presença do nutriente em si, a gente tem que ter os nutrientes em quantidades adequadas para o desenvolvimento das plantas. A gente já viu diversas vezes durante a nossa discussão que existe uma quantidade adequada para que a planta consiga produzir o máximo expressar o máximo do seu potencial. Tá? Então, a gente vê a fotossíntese, e aí a fotossíntese tem a fórmula dela bem simplificada, bem básica, né? Água, CO2, gerando carboidrato e gerando oxigênio. Só que nesse meio aqui, para que ocorra essa transformação, né, principalmente a fixação do carbono, para esse carbono que vem da atmosfera se transforme em carbono na forma de carboidrato, existem diferentes reações, existem diversas reações. E essas diversas reações, elas vão ocorrer em função da presença de nutrientes. Se por um acaso faltar algum nutriente, você vai ter vai ser prejudicial para a fotossíntese, vai ser afetada a fotossíntese. Por exemplo, magnésio. Se você não tiver magnésio em quantidade, você vai ter problema aqui na formação da clorofila, já que a clorofila tem parte dela é formada pelo magnésio, precisa de magnésio para poder formar a clorofila. Nitrogênio, a mesma coisa. Essa coloração mais esverdeada nas plantas, ela se dá em função da presença de nitrogênio. Então, se não tiver nitrogênio suficiente, você começa a observar que as folhas vão começando a ficar amareladas. E aí, se a folha está ficando amarelada, está demonstrando uma possível deficiência de nitrogênio. E aí, se tem essa deficiência de nitrogênio, você tem o quê? Uma taxa fotossintética menor, o que vai ocasionar no prejuízo para o desenvolvimento das plantas, que vai ocasionar em prejuízos para os produtores. Comentando também dos nutrientes, né? A quantidade geralmente que existem nas plantas, né? Percentuais em matéria seca, isso aqui é uma média geral, tá, pessoal? É interessante vocês buscarem o manual da cultura que vocês estão trabalhando, que lá vão ter as faixas consideradas adequadas, como a gente falou lá na aula sobre maneiras, né, de ver a fertilidade do solo, né, metodologia para avaliar a fertilidade do solo. As características dos solos tropicais a gente já também discutiu na aula de calagem, né, os solos tropicais, eles apresentam uma elevada acidez, né, isso tudo é em função do intemperismo, que aí você tem uma intensidade dos fatores intempéricos, né, o intemperismo nessas áreas, esses solos possuem uma grande influência do intemperismo, você tem um grande intemperismo nessas regiões, e aí o que acontece? Você vai ter uma lixiviação
das bases. Você vai ter a perda dessas bases, você vai ter uma acidez mais elevada, né, um pH baixo, e você vai ter um teor de alumínio trocável mais elevado. E aí, para resolver esse problema, a gente já viu lá que a gente faz a calagem, que vai fornecer cálcio, magnésio, né, que são as bases, vai neutralizar o alumínio e vai elevar o pH, tirando os prótons do sistema, tá? Mas não é só isso, as plantas vão precisar de outros nutrientes. Então, a gente também tem que suprir esses outros nutrientes. E essa demanda, ela vai ser suprida de acordo com o quê? De acordo com a adubação. Além disso, a gente falou que minerais que apresentam, solos que apresentam, solos altamente temperizados, vão apresentar minerais do tipo ou caulinita ou os óxidos de ferro e alumínio, e esses óxidos, na presença ainda mais de solos com elevada acidez, vai diminuir a disponibilidade do fósforo, tá? Por quê? Porque vai ocorrer ligações muito fortes entre o fósforo e esses colóides inorgânicos, né? As argilas presentes nesse solo. Então, a gente também tem um problema com a fixação desse fósforo no solo. Além disso, na grande maioria das vezes, a gente tem o quê? Os baixos teores de matéria orgânica, tá? Mas vale a pena ressaltar que de uns anos para cá, muitos produtores têm adotado sistemas conservacionistas do solo. Então, eles estão produzindo de forma a utilizar sistemas conservacionistas, como, por exemplo, plantio direto. E aí, o plantio direto, por manter aquela palhada, por manter algumas características do solo, por manter a rotação de cultura, tem se elevado esse teor de matéria orgânica. Então, em muitas áreas, principalmente aqui na região do centro-oeste, você tem solos altamente temperizados, no entanto, o teor de matéria orgânica já está ficando mais elevado, em função do quê? Em função do manejo que alguns produtores vêm adotando, tá? Hoje, aqui no Mato Grosso, você viaja pelas estradas, nas estradas você já começa a observar que são poucas as propriedades e que mantêm o solo exposto. A grande maioria já tem pelo menos ali a manutenção da palhada, tá ok? O que faz com que ocorra a elevação dos teores de matéria orgânica. Aqui nós temos uma foto, né, do solo, pH ácido, né, foto do solo, não, perdão, foto um esquema, né, do mapa do Brasil, demonstrando que a maior parte dos solos brasileiros possuem pH ácido, apresenta CTC baixa, né, isso tudo vai influenciar na adubação. Por quê? Porque com essa CTC baixa, ainda mais se eu tiver uma área que tem uma intensa precipitação, vai ocorrer o quê? Pode ocorrer a perda por lixiviação. Então, vocês estão fazendo adubação, estão adicionando esse fertilizante no solo, adicionando os nutrientes. No entanto, o que vai acontecer? Se você adicionar de uma vez, você não tiver um manejo de parcelamento, você pode perder grande parte desses nutrientes. Principalmente quando a gente fala de nitrogênio e potássio. Beleza? CTC do solo, né? Geralmente a CTC, a grande maioria da parte dos solos brasileiros apresenta CTC baixa, né? Ah, professor, mas a gente tem solos argilosos, a gente não vê nas aulas de solo que a argila tem maior CTC. Sim, a argila tem maior CTC, concordo com você. No entanto, vocês estão esquecendo da mineralogia, tá? Nem toda argila apresenta uma alta CTC, tá? As argilas presentes nos solos brasileiros, como eu já falei, em grande maioria, nos solos altamente temperizados, elas se encontram na forma ou de caulinita ou na forma de óxido, que são argilas com baixa CTC, menores ali do que 10 centimol de carga por decímetro cúbico. Diferente, por exemplo, de uma esmectita ou uma vermiculita, que está acima de 27 centimol de carga por decímetro cúbico. Beleza? E as condições edafoclimáticas da produção vegetal? A gente tem que ter uma alta pluviosidade, né, em torno de 1.500 a 2.000 milímetros por ano, isso é uma média, tá? Uma elevada luminosidade, temperatura média em torno de 24 graus Celsius. Se a gente for avaliar isso, galera, a gente tem condições perfeitas, porque a gente tem uma alta pluviosidade, né? Então, você acaba tendo a disponibilidade de água, uma elevada luminosidade, então você tem energia para a fotossíntese. A temperatura não é uma temperatura parecida com a temperatura de deserto, né? Então, você tem uma temperatura média que é favorável,
tá? O nosso problema é se a gente tiver falta de água, que em algumas regiões, num determinado período, você tem a escassez dessa água. Por exemplo, na região do Mato Grosso, na região centro-oeste, a gente tem uma predominância por volta de maio a outubro, você tem um período de seca. Então, nesse período, é que seria um problema para o desenvolvimento das plantas, em função do quê? Em função da baixíssima pluviosidade, ou praticamente zero, né? Chove praticamente nada durante esse período, é muito baixa a precipitação, o que torna inviável, a não ser que você tenha um sistema de irrigação. No mais, se a gente for perceber, a gente tem condições excelentes para o desenvolvimento das plantas. O que vai faltar para a gente? Na realidade, o que falta são o quê? Os nutrientes. Se a gente não fornecer nutrientes para essas plantas, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Uma diminuição. Vocês lembram do gráfico, né? A disponibilidade de nutriente, a partir do momento que vai aumentando essa disponibilidade de nutriente, vai ocorrendo o quê? Vai ocorrendo um aumento, tá? Até chegar ao patamar que seria o máximo que a planta consegue produzir. Beleza? No entanto, se eu tenho uma área nova, geralmente essa área, assim, a gente abre, vamos supor que a gente abriu uma área de mata, tem alto teor de matéria orgânica, então você tem um ciclo do carbono, você tem um ciclo do nitrogênio, do enxofre, então você tem uma ciclagem de nutrientes nessa área, né? Principalmente plantas que vão, as espécies arbóreas que pegam esses nutrientes que estão na parte mais baixa, mais profunda do solo, e vão trazendo para a superfície. Então, uma área nova, quando você abre, você tem o quê? Uma produtividade até que elevada. Só que se você não fizer a reposição desse nutriente, o que vai acontecer? Você vai tendo o quê? Cada vez uma menor disponibilidade de nutriente, e como consequência você vai ter também o quê? Uma menor disponibilidade para que a planta consiga crescer, mesmo tendo uma alta precipitação, mesmo tendo uma temperatura adequada, mesmo tendo uma alta luminosidade. Tá? E a adubação? A primeira coisa antes de pensar em adubação é a análise química de terra. Então, não adianta eu querer pensar em adubação se eu não tiver um resultado. Se vocês forem perceber e fizerem uma analogia com a medicina, o médico ele não vai te passar um remédio, ele pode até passar um remédio ali, uma coisa momentânea, mas sempre ele vai pedir o quê? Um exame. Ele quer ver o exame, ele quer que você faça o exame para saber o que está acontecendo com você. Porque a partir desse exame, ele vai dizer para você qual é o seu problema, ele vai interpretar aquela análise, e aí, a partir da interpretação daquela análise, ele vai te dar um remédio que vai curar seu problema, tá? Vai resolver seu problema, vai curar uma possível enfermidade. Para o agrônomo, ele não tem que ter uma atitude diferente do médico, tá? O agrônomo, ele só vai poder fazer uma recomendação a partir de uma análise química de terra. Então, a partir da análise química de terra, ele vai avaliar, vai interpretar, e a partir daí ele vai fazer a recomendação da adubação. Nós vimos também que as formas de adubação, as principais, ou é adubação mineral ou adubação orgânica. Já comentei com vocês que muitas das vezes a gente faz associação da adubação mineral com adubo químico, tá? Químico, adubação orgânica também tá ok? Então, o correto é você falar adubação mineral ou adubação orgânica. Hoje, a gente já vê muitos produtos no mercado, tá? Então, a gente tem até a adubação com organo-mineral. Então, existem ainda no mercado, né? Existem produtos novos que são lançados, mas essa principal divisão na forma de adubação ainda podemos considerar como adubação mineral ou adubação orgânica. As fontes de adubos podem ser formulações. Na última aula a gente discutiu sobre formulações, né, que são diferentes formas, né? A gente pode ter o nutriente na sua forma simples, né, o adubo na forma simples, como o nitrogênio. Nós temos a ureia, nitratos, sulfatos de amônio, fósforo, então a gente tem diferentes fontes de fósforo também no mercado, potássio, diferentes fontes de potássio, e algumas das vezes a gente pode trabalhar com resíduos, tá? Resíduos industriais, beleza? É muito utilizado aqui na nossa região, até a gente consegue perceber isso pelo cheiro, é a vinhaça, tá ok? Então a gente tem um resíduo que é muito utilizado na produção de cana, beleza? Quanto e como adubar? Primeira coisa, existem algumas perguntas, né?
A gente primeiro tem que relacionar os produtos e preços disponíveis na região, escolher quais os produtos simples que são mais baratos ou a formulação. Isso a gente já viu na aula de formulação NPK. Tem que observar se tem necessidade de enxofre, tá? E observar solos alagados, porque solos alagados, vocês podem ter o problema de desnitrificação. E aí, então, se você tem esse problema de desnitrificação, vocês não vão recomendar adubos com nitrato, tá? O ideal aí seria o quê? Uma fonte amoniacal. Quando a gente fala quanto de cada nutriente vocês vão ter que usar, a gente fala dos métodos de recomendação de nutrientes, tá? Eu vou deixar bem claro para vocês que aqui eu vou demonstrar para vocês 3 metodologias, tá? Essas metodologias, elas se complementam. Então, você tem 3 situações, e a partir dessas 3 situações, vocês vão interpretar e vão fazer a recomendação, tá? O primeiro método é conhecido como método da extração de nutrientes. O segundo método é um método conhecido como método Kate-Vettori modificado. E o terceiro método, e o método mais utilizado, é o manual de adubação. De forma bem simples, o que eu vou falar para vocês? No Brasil, a maior parte da recomendação, ela tem sido feita a partir do manual de adubação, tá ok? Hoje já não se utiliza tanto o método de extração de nutriente, principalmente o método Kate-Vettori. Se eu falar para vocês que poucas universidades ainda apresentam esse método do Kate-Vettori, vocês podem acreditar. Não são todas as universidades, nisso vocês podem conversar com um agrônomo formado em várias universidades, e muitos não vão conhecer. Por quê? Porque é utilizado o manual de adubação. Só que o método Kate-Vettori, eu acho ele muito interessante, porque ele vai ser um freio para vocês. Vai ser um freio em que sentido? No sentido financeiro. O método Kate-Vettori, ele vai falar para vocês quanto que é o máximo que vocês conseguem adubar sem que tenha prejuízo. Tá? Então, assim, quanto que eu posso aplicar de nitrogênio, fósforo e potássio? Até quanto que eu posso gastar? Eu posso gastar 100% da minha renda? Eu posso gastar 30%? Então, eu acho esse método muito interessante, tá? Ele não é difícil, ele é um pouco chato, porque tem bastante conta, mas eu acho ele muito interessante, porque ele vai ser seu freio, tá? Então, vai chegar um momento em que você quer aplicar, sei lá, 70 quilos, tá? E aí, esse método aqui vai falar para você, ó, economicamente é inviável você aplicar os 70 quilos de N por hectare. Você pode aplicar 50. Então, ele vai te dar esse freio. Tá, professor, beleza. Ele fala que eu posso aplicar no máximo 50, mas minha cultura vai precisar de 70. E esses outros 20, o que eu vou fazer? Aí é que vem o papel do engenheiro agrônomo. Vocês vão ter que verificar uma maneira de vocês suprirem esses 20 quilos de N. Tá? E de que maneira vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer uma adubação verde, em que você reduz até 1/3 da adubação nitrogenada? Podem. Vocês podem modificar, por exemplo, uma variedade, ao invés de você trabalhar com uma cultura, com milho, por exemplo, um milho híbrido, você pode trabalhar com um milho com um potencial, uma expressão genética menor. Você pode trabalhar com um milho crioulo. Tá? Então, você pode produzir menos, mas, na realidade, a cultura, a variedade que vocês estão trabalhando, ela exige menos também. E aí, nesse exigir menos e vocês produzirem menos, muitas das vezes vai ser até superior do que você botar uma cultura, implantar uma cultura que seja extremamente dependente de nutrientes, e aí você não consegue colocar todo o nutriente que aquela cultura precisa e ela vai produzir bem menos. Tá ok? Mas isso eu vou explicar mais para frente com mais detalhado. E o manual de adubação? O manual de adubação, eles são trabalhos realizados, trabalhos de pesquisa realizados para a cultura naquela região. Por exemplo, eu tenho um manual de adubação para o estado do Rio de Janeiro. Então, os pesquisadores, instituições de pesquisa, as universidades,
instituições de extensão, trabalharam em conjunto e fizeram as curvas de absorção de nutrientes, fizeram as curvas de adubação, tá? Fizeram a marcha de absorção de nutrientes, fizeram as curvas de adubação. E aí, galera, o que, que aconteceu? Eles fizeram esses testes em vários locais do estado do Rio de Janeiro. E a partir desses resultados, eles chegaram, ó, se o solo tiver, por exemplo, 2 ppm de fósforo, vocês deverão aplicar, sei lá, 70 quilos de P2O5 por hectare. Então, pesquisas que são realizadas, tá, para uma determinada região, para aquela cultura. Beleza? É de extrema importância esses trabalhos, porque mostram que, dependendo da região, até a porcentagem de argila presente vai influenciar, dependendo da cultura. Tem região que mostra até qual é a produtividade estimada, quanto que vocês querem produzir. Dependendo da quantidade que você produzir, vocês devem colocar mais ou colocar menos, tá? E algumas regiões, como por exemplo aqui no Centro-Oeste, tem se trabalhado com o termo adubação de manutenção e adubação de correção. Por quê? Por que disso? Eu falei para vocês do problema do fósforo. Então, às vezes, principalmente em áreas novas, os teores de fósforo são baixíssimos. Então, não vai ser possível você já disponibilizar, fazer uma adubação fosfatada e disponibilizar o máximo de fósforo que a planta vai precisar. Por quê? Você vai precisar colocar uma quantidade muito grande e economicamente isso vai ser inviável. Então, o que que se recomenda? Você vai aplicando o fósforo, fazendo a adubação de fósforo aos poucos. Depois que vocês corrigiram o nível de fósforo, o nível de baixo a médio para alto, aí sim você já começa a pensar na adubação de manutenção. E aí, quando você pensa em adubação de manutenção, significa que seus níveis estão elevados. Se seus níveis estão elevados, você já começa a pensar em máximo da produtividade, tá? Se você tiver numa situação em que o solo se encontra com teores baixos de fósforo, e aí, se você olhar lá no manual, o manual falar que você deve fazer uma adubação de correção primeiro, você não pode pensar na produtividade máxima, porque você não vai conseguir isso. Primeiro você vai ter que fazer a correção e depois que vocês vão ter que para manutenção. E na manutenção, aí sim você tem o máximo da produtividade, tá? Além disso, existem trabalhos específicos, e eu sempre falo para os alunos, vocês devem trabalhar com isso aqui, ó, manual de adubação, mas no sentido de quê? De vocês gerarem a própria recomendação para a fazenda que vocês estão trabalhando. Vocês podem pegar um espaço na fazenda e montar uma área experimental, e ali você já vai se adequando à adubação, por exemplo, proveniente do manual, você vai se adequando, vai aumentando, vai diminuindo essas doses. Para quê? Para você conseguir a adubação para a cultura e para a fazenda que vocês estão trabalhando. Olha só que perfeito. E vocês podem gerar esses resultados, tá ok? Ah, professor, mas isso é difícil. É difícil por quê? Vocês fizeram adubação, mineral de plantas? Vocês estão fazendo fertilidade? Vocês fizeram estatística experimental? Vocês fizeram TCC? Isso tudo vai dar base para vocês montarem os trabalhos de pesquisa depois de formados. Beleza? Bom, dois dos métodos descritos fornecerão limites que não devem ser ultrapassados. Como eu falei para vocês, a extração de nutriente, ela vai dar o limite o quê? O máximo que a planta vai precisar. Tá? Acima disso, é jogar nutriente, a planta não vai precisar. Tá? O outro máximo vai ser o kit vetório, que significa o quê? O máximo de investimento que vocês vão fazer em adubação. Tá? E o terceiro, como eu já falei, ele expressa o que? A experiência acumulada na região onde se está trabalhando. Tá? E essa experiência acumulada é de que maneira? Através de trabalhos de pesquisa, tá? Seja em função de instituição pública ou privada. O método da extração. Só voltar um pouco. Para nossa atividade avaliativa, eu vou cobrar vocês só o manual de adubação, tá, pessoal? Porque essa aula aqui a gente
vai comentar em 1 hora aproximadamente. Eu costumo, nessa aula, ficar pelo menos 3 aulas, de 2 horas cada aula, com vocês, discutindo bastante cada um desses métodos. Como a gente está na modalidade remota, eu vou cobrar de vocês apenas o manual de adubação. Tranquilos? Vamos lá. Método da extração de nutrientes. Ele se baseia na necessidade fisiológica da planta. Ele vai se basear o quê? Naquilo que a planta precisa, tá ok? Ele vai considerar o solo apenas como suporte. Ele não considera que o solo, por mais pobre em nutrientes que ele esteja, ele vai fornecer uma certa quantidade de nutrientes, tá ok? Só que nesse caso, ele acaba considerando assim que o solo é um suporte, ele não vai fornecer nada, beleza? Ele deve ser um limite para o quê? Para ser o máximo aplicado. Na realidade, a gente não deve nem chegar a esse ponto, a não ser que você esteja trabalhando em areia, tá? Só areia. Aí você pode até utilizar essa metodologia. Caso contrário, ele vai ser sempre o quê? O teu suporte. Ele vai chegar e falar, ó, você não precisa, não tem necessidade de chegar nesses pontos, tá? Mas ele vai servir para você como base para quê? Para dizer qual é seu teto. Não tem necessidade de eu aplicar isso, essa maior quantidade, beleza? Como que é feito? Ele leva em consideração a quantidade de nutrientes extraída pelas plantas. E aí você tem que acrescentar o quê? As perdas. A gente já viu que, né, que principalmente nas nossas condições aqui, a gente tem grandes perdas, beleza? Então, o que que a gente faz? A gente tem os índices de aproveitamento de cada elemento, tá? Então, para os elementos aqui, nitrogênio, fósforo e potássio, a gente tem índices de aproveitamento que são variáveis. Nitrogênio, ele varia de 60 a 70, fósforo de 5 a 35, 60, potássio de 60 a 70, tá ok? Essa variação aqui, ela vai depender do quê? Vai depender das condições de solos, condições climáticas. Se eu tenho uma condição muito adversa, significa que minha eficiência vai ser o quê? Vai ser baixa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um solo ácido, acabei de abrir uma área nova, nunca fiz correção, o solo é ácido, tem grande quantidade tem um teor de argila elevado, 60% de argila, essa argila é toda formada, praticamente toda formada com caulinita e óxido, a eficiência na minha adubação fosfatada vai ser o quê? Vai ser baixa. Agora, se eu já não tenho essa argila da grande maioria como caulinita e óxido, se eu tenho um outro tipo de argila, uma argila como, por exemplo, as vermiculitas, se eu tenho um teor de matéria orgânica mais elevado, então eu tenho uma condição que o índice de adubação fosfatada vai ser mais elevada. Só que esse mais elevado, vocês têm que considerar aqui, ó, 35%, tá? Isso aqui, poucas as vezes eu vi utilizar esse índice, tá? Em um modo geral, os índices que estão utilizados são nitrogênio, 60%, fósforo, 20%, e potássio, 60%, tá ok? A média que é utilizada como índice de aproveitamento. Além disso, quando a gente tem o valor, que esses valores aqui de nitrogênio, fósforo e potássio, que as plantas vão precisar, eles são avaliados, por exemplo, eu pego a cultura da soja, eu pego uma planta, e aí eu vou fazer o teor de nitrogênio no grão, nas vagens, vou fazer o teor de nitrogênio nas folhas, no caule, vou fazer nas raízes, e aí eu vou vendo quanto de nitrogênio aquela planta tem. Esses teores de nitrogênio que a planta vai precisar, que é o total de nitrogênio que a planta possui ali para todo o seu ciclo biológico, ele vai dar, por exemplo, na forma elementar. E aí a gente viu lá atrás que o nitrogênio, por exemplo, ele também é trabalhado na fertilidade do solo na forma elementar. Já fósforo, quando eu faço análise para essa planta, essa análise vai ser feita a partir do fósforo elementar. Só que fertilidade do solo, a gente já viu que a gente não trabalha na forma elementar, e sim na forma de óxido. Fósforo P2O5 e potássio K2O. Para isso, a gente precisa fazer o quê? A conversão. Como que eu converto? Eu pego o teor de fósforo, multiplico por 2,3, vai dar em P2O5, e pego o teor de potássio e multiplico por 1,2, que vai dar o teor em
K2O, tá? Já já vocês vão ver como que é isso. Vamos supor que na extração de nutriente, eu fui lá, olhei na cultura, essa cultura precisa de 140 kg de nitrogênio por hectare, 30 kg de P por hectare, observem que o fósforo está na forma elementar, e 100 kg de potássio por hectare, observe que o potássio também está na forma elementar. Então, qual que seria a extração de nutriente, o quanto que aquela cultura extrai, o quanto que ela precisa? 140 kg de N, 30 kg de P e 100 kg de K. Tranquilo? Lembrando, isso aqui é o que ela extrai, só que eu tenho problemas de perda, então eu tenho que trabalhar com os índices de aproveitamento. De que maneira que eu vou trabalhar nisso? Para nitrogênio, se 100 quilos de nitrogênio aplicado, a planta absorve 60 quilos, eu preciso de 140, eu vou ter que aplicar X. Faço a regra de 3, né? 100 vezes 140 dividido por 60 vai dar 203 quilos de N para aplicar. O que significa isso? Se eu quero fornecer os 140 quilos de N por hectare, eu tenho que aplicar 233 quilos de N por hectare. Por que eu tenho que aplicar essa quantidade a mais? Porque 40% desse nitrogênio que eu aplicar, ele vai ser perdido. Beleza? Para fósforo, P2O5. Lembra que eu tenho que fazer a correção? Então, eu pego 30 vezes 2,3. Vai dar 69. Então, eu faço 100 quilos de fósforo aplicado, a planta vai absorver 25 quilos. Tá ok? Aqui eu não estou trabalhando com aquela média de 20, eu estou trabalhando já com 25% por cento de aproveitamento. Se eu estivesse trabalhando com a média de 20, eu poderia trabalhar com 20% de aproveitamento. Tá ok? 100 quilos absorve 25, se eu preciso de 69, eu tenho que aplicar X. Então, para eu fornecer esses 69 quilos de P2O5, eu vou ter que aplicar 276 quilos de P2O5. Tá ok? Lembrando, até então eu não estou falando em fonte de fósforo, eu só estou falando em 276 quilos de P2O5. Depois eu vou escolher a fonte. Tá? Se vai ser um super triplo, super simples, se vai ser um MAP, um DAP, tá ok? Se vai ser uma formulação, NPK. Para potássio, tem que converter, porque ele tem o quê? 30, ou melhor, 100 quilos de K. Eu tenho que converter para K2O. Então, eu multiplico por 1,2, que vai dar 100 vezes 1,2, 120. Montando a regra de 3, 100 quilos de P2O5 aplicado, 60 quilos a planta vai absorver de K2O, tá, pessoal? Desculpa. A planta precisa de 120 quilos de K2O, eu vou ter que aplicar X. 100 vezes 120 dividido por 60 vai dar 200 quilos de K2O por hectare. Beleza? Então, qual que seria a recomendação pelo método de extração? 233 quilos de N por hectare, 276 quilos de P2O5 por hectare e 200 quilos de K2O por hectare. Beleza? Ah, professor, mas não é 140? Sim, mas como a gente tem as perdas, a gente tem que suprir essas perdas. De que maneira que a gente vai conseguir fornecer os 140, o 30 e o 100? Aplicando 233, 276 e 200. Beleza? E o método Kit-Vettori? Ele vai estabelecer para a gente o limite econômico, quanto de gasto que a gente pode ter com o fertilizante, tá? Ele visa a possibilidade de fixação biológica de N, interpretação da análise química de terra para fósforo e potássio, e o preço de aquisição de adubos, tá ok? E por último, a gente tem que estimar a renda bruta, porque é uma porcentagem da renda bruta, tá? Em fertilidade do solo, a gente fala que até 20% da renda bruta, ela é economicamente viável. Acima desses 20% da renda bruta, já não é economicamente viável. Tá ok? Muitas das vezes a gente não tem a necessidade de aplicar os 20%. Se a gente pode economizar, por que a gente vai aplicar os 20%? Por que a gente não pode, vamos supor, se eu posso aplicar 15%, eu vou aplicar 15%. Se eu posso aplicar 12%, eu vou aplicar 12%. Tá?
esses 20% não é obrigatório a gente aplicar os 20%. É que a gente não pode ultrapassar. Beleza? E como que é feito isso? Primeiro, já se sabe-se, né, que não pode ultrapassar 20% da renda bruta, com gasto na compra de nitrogênio, fósforo e potássio. A quantidade de nutriente ela vai ser definida a partir de índice. Esses índices estão relacionados com a interpretação da análise de solo, então vai depender da análise de solo, e se a planta faz fixação biológica de nitrogênio ou não. Ou seja, se eu tenho um solo em que os teores estão elevados, meu gasto vai ser menor com fósforo e potássio. Se eu tenho uma planta que faz fixação biológica do nitrogênio de forma eficiente, como por exemplo a soja, tem necessidade de eu gastar com nitrogênio? Óbvio que não. Então, esses índices eles vão estar relacionados com os teores de fósforo e potássio no solo e se a planta faz fixação biológica de nitrogênio ou não. Tá? Por exemplo, nós temos o índice para nitrogênio, ele varia de 0, 1 e 2. O que seria um índice 0? É que eu tenho uma cultura que é altamente eficiente na fixação biológica, como, por exemplo, a soja. Valor 2, ineficiente ou inexistente, tá? Como, por exemplo, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, essas culturas. E existe também o índice 1, que é mediamente eficiente, uma cultura que é mediamente eficiente, que ela não consegue, ela faz fixação biológica do nitrogênio, mas nem todo o nitrogênio que ela necessita, ela consegue fornecer via fixação. Então, precisa ter o que? Uma suplementação mineral. Tá? E essa cultura mais conhecida que nós temos é a cultura do feijão. Teor de fósforo. Essa tabela aqui, ela vai alterar, tá bom, galera? Essa tabela ela não é fixa. Ela vai alterar de acordo com o quê? De acordo com o manual de adubação do estado que vocês estão trabalhando. Então, lá você vai ter o quê? Os teores de interpretação. Por exemplo, quanto que é um teor de fósforo muito baixo? Quanto que é um teor baixo? Quanto que é um teor médio? Quanto que é um teor bom? Dependendo do estado, esses valores aqui eles vão ser alterados. Tá? Então, prestem bastante atenção. Se vocês forem utilizar esse método Kate-Vettori, vocês devem primeiro olhar lá as tabelas, tá ok? Os teores que são considerados para fósforo muito baixo, baixo, médio, bom. E aí você vai trabalhar com essas faixas, tá ok? Então, quando eu tenho uma interpretação muito baixo, eu vou ter um índice 4. Quando eu tenho uma interpretação de fósforo baixo, eu vou ter um índice 3. Se eu tenho uma interpretação média, um índice 2, se tenho uma interpretação bom, um índice 1. E aí, para esse exemplo, para essa situação, o que seria um teor de fósforo muito baixo? Até 5 ppm, ou 5 miligramas por decímetro cúbico. O que seria baixo? De 5 a 11 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. Médio, de entre 11 e 18. E bom, acima de 18. Beleza? É interessante vocês verem, mesmo que tenha um teor alto, sempre a gente vai aplicar alguma coisa de fósforo. Em função do quê? Em função, principalmente, da fixação que ocorre do fósforo nos solos altamente intemperizados. Para potássio, a mesma coisa, vocês devem interpretar lá, ver a tabela de interpretação para os teores de potássio. Muito baixo, eu vou utilizar um índice 4. Baixo, eu vou utilizar um índice 2. Médio, vou utilizar um índice 1. E bom, vou utilizar um índice 0. Beleza? E quais são os teores para eu interpretar o potássio como muito baixo? Para essa situação, para essa tabela, até 20 miligramas de potássio, entre 20 e 40 vai ser baixo, 40 e 60 médio, e acima de 60 bom. Para potássio, vocês já observam que quando eu tenho nível elevado de potássio, aqui de bom a muito bom, acima de 60, para esse exemplo, vale a pena a gente sempre ressaltar que para esse exemplo não tem necessidade de eu fazer a aplicação de potássio. Então, vai ser o quê? Um índice 0, eu vou aplicar 0 de potássio. Beleza? Vamos lá. Vamos para um exemplo prático. Eu tenho uma cultura que a renda bruta estimada dela é em torno de R$ 3.800 por hectare. Tá? A partir de uma análise química de terra, a análise dessa área, onde eu vou implementar essa cultura, eu tenho os seguintes valores. Então, tenho o valor de pH, de alumínio trocável,
acidez potencial, cálcio, magnésio, sódio, fósforo e potássio. Tá? Então, a partir dessa interpretação de análise solo é que a gente vai encontrar os nossos índices, tá? Os índices de interpretação para fósforo e potássio. E eu vou ter que ver se essa cultura que eu vou implementar, que dá uma renda de 3.800, ela faz fixação biológica ou não. Beleza? Quais são os produtos disponíveis no mercado? Então, como fonte nitrogenada, eu tenho esses produtos, fosfatados, esses outros, e potássicos, esses produtos, que tem aqui os preços e a sua porcentagem do nutriente. Tá? Então, eu vou fazer um cálculo sempre de que maneira? Que eu vou escolher sempre o que vai apresentar o quilo do nutriente mais barato. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem a ureia, que apresenta o quilo do nutriente mais barato, o superfosfato triplo, que apresenta o quilo do nutriente mais barato. Aqui vale a pena ressaltar que o fosfato natural apresentaria o valor mais barato, mas o fosfato natural não é um fertilizante solúvel, tá? Então, a gente deve trabalhar sempre com o fertilizante solúvel. E aqui o cloreto de potássio sendo a fonte de potássio em que o quilo vai ser o mais barato. Beleza? Só para relembrar, aqui estão os valores, né, em tonelada, aqui estão as porcentagens do nutriente. Então, como que eu faço esse cálculo? Uma tonelada, se o sulfato de amônio tem 20% de nitrogênio, em uma tonelada eu vou ter quantos quilos de nitrogênio? 200 quilos, é só eu dividir o valor 620 por 200, eu vou ter o quê? 3,10. Faço isso para todos, tá ok? Então, eu vou obter lá o quilo do nutriente, tá? Em diferentes fontes. E aí eu vou escolher qual que é mais barato. Vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho fósforo 18 de fósforo e tenho 60 de potássio. Na minha tabela, para fósforo que eu tenho 18, ele vai estar o quê? Ele vai estar aqui, ó, médio. Então, eu vou ter um índice 2, tá ok? Então, eu passo a ter um índice 2 de fósforo. Opa, esse exemplo aqui, infelizmente, eu estou colocando uma outra análise. Desculpa, galera. Mas vamos lá interpretar. Esses índices aqui, a unidade básica, vai ser em função do quê? Em função dos teores, tá ok? Em função dos teores presentes lá na análise de solo. Então, para esse exemplo aqui, tá? Eu peguei um teor de fósforo em que ele estaria abaixo, tá? Não estaria aqui no 18. Ele estaria com outro teor. Então, eu venho aqui na minha interpretação, eu tenho um teor o quê? Muito baixo. Então, eu acabo colocando um teor 4, tá? Lembrando, essa tabela aqui eu fiz uma atualização dela, tá? E não atualizei aqui o exercício, beleza? Então, eu vou colocando todas essas unidades aqui, a unidade básica. Então, qual que seria a unidade básica? 2, 4, 2. Por que a unidade 2, 4, 2? Vamos lá. A planta que eu estou trabalhando aqui, para o meu exemplo, eu já vou adiantar para vocês, ela não faz fixação biológica de nitrogênio. Se ela não faz fixação biológica de nitrogênio, ela vai ter um índice 2, tá? Porque é ineficiente. Aí a gente vai lá e coloca um índice 2, beleza? Qual que seria o índice de fósforo? Eu vou lá e olho minha tabela. Olha a tabela aqui deu quanto? Deu 18. Beleza? Deu 18. Aí eu vou lá olhar a interpretação 18 para fósforo. 18 para fósforo, nessa tabela aqui, ele está aqui entre 11 e 18. Ele daria um teor 2, tá? Mais uma vez, eu coloquei aqui o teor 4, porque eu não atualizei. Para a gente não perder tempo e ter que ficar atualizando todas, eu vou manter o índice 4. Vamos interpretar que esse índice 4 seria um teor aqui dessa segunda amostra, de 20 a 40. Seria aqui o valor 4 ppm. Valor 4 ppm de fósforo, a gente estaria o quê? Até 5. Então, você tem um índice 4. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Vamos lá agora para o teor de potássio. Teor de potássio, quanto que eu tenho de potássio? 60. 60, como é menor que se a gente está entre 40 e 60, eu teria um índice 1.
tá? Só que o que que acontece? Mais uma vez, não foi feita a atualização. Vamos supor que fosse 32. 32 eu tenho entre 20 e 40, teria o índice 2. Então, eu teria lá nosso índice 2. Então, qual que seria a unidade básica pelos índices do Kate vetório? 2, 4, 2. O que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, isso aqui é como se fosse os quilos de N, quilo de P2O5 e quilo de K2O. Eu vou colocar para vocês o quê? Eu vejo lá qual é a fonte de nitrogênio mais barata. A fonte de nitrogênio mais barata que a gente encontrou foi o quê? Foi a ureia, 2,58. Então, eu vou colocar aqui 2,58. Qual é a fonte de fósforo mais barata? O superfosfato triplo, que custa 1,96. Qual é a fonte de fósforo, a fonte de potássio mais barata? Cloreto de potássio, que custa 1,65. Então, eu coloco aqui e faço a multiplicação. Então, eu pego 2 vezes 2,58, 4 vezes 1,96 e 2 vezes 1,65. Beleza? Depois eu somo. Somando isso tudo, vai dar o quê? R$ 16,30. O que que significa esse R$ 16,30? É o custo que eu vou ter para aplicar uma vez a unidade básica. Então, para eu aplicar uma vez a unidade básica, eu vou ter um custo de R$ 16,30. Beleza? E o que que é aplicar uma vez a unidade básica? É eu aplicar 2 kg de N, 4 kg de P2O5 e 2 kg de K2O. Beleza? Sendo assim, agora eu vou saber esses 16,30, quantos por cento que ele representa da renda bruta. De que maneira que eu vou fazer isso? E acho o que nós chamamos de unidade máxima. O que que seria a unidade máxima? Seria o máximo dos índices que a gente pode ter. Qual é o máximo do índice do nitrogênio? 2. Qual é o máximo do índice para o fósforo? 4. Qual é o máximo do índice para o potássio? 4. Tá ok? Então, se a gente vê qual é a unidade máxima que eu tenho para nitrogênio, fósforo e potássio, sempre vai ser o quê? 2, 4, 4. Tá? Aí eu preciso fazer o que agora? Eu preciso saber o quanto que eu vou gastar para aplicar uma vez a unidade máxima. De que maneira? Multiplico o nitrogênio por 2,58, que é o valor do nitrogênio mais barato, 1,96 para o fósforo mais barato e 1,65 para o potássio mais barato. Faço a conta, vai dar quanto? 19,60. Então, para eu aplicar uma vez a unidade máxima, eu gasto 19,60. Beleza? Vocês podem observar que o valor é maior do que a unidade básica. Por quê? Aqui eu tenho um índice 2. Aqui eu já tenho um índice 4. Tranquilos? Lembra que eu falei para vocês que o máximo a ser gasto da renda bruta seria 20%? Esse aqui não é o máximo da renda bruta? Então, o máximo que eu vou gastar é o quê? Os 20%. Então, esse R$ 19,60, ele vai ser equivalente ao quê? A 20%. Por quê? Eu quero saber quantos por cento da renda bruta eu vou gastar com R$ 16,30. Faça a regra de 3. R$ 19,60 é equivalente a 20%. R$ 16,30 vai ser X%. X% vai ser igual a 16,63. Beleza? Então, esse gasto aqui é que eu posso ter com o quê? Da renda bruta, com fertilizante. Então, qual é a renda bruta da cultura? R$ 3.800. Quanto que dá 16,63% de R$ 3.800? Vai ser equivalente a 632,04 reais. Então, por hectare, quanto que eu posso gastar com fertilizante? R$ 632,04 reais. Beleza? Só que como que eu vou dividir esse valor? Como que eu vou dividir esse valor? De forma bem simples. Para eu aplicar uma vez a unidade básica, eu não gasto R$ 16,30, eu tenho que saber quantas vezes eu consigo gastar desses R$ 16,30 até chegar aos R$ 632.
Então, eu tenho R$ 632 para gastar com a unidade básica, que custa o quê? R$ 16,30. Beleza? Ou melhor, R$ 16,30. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o total que eu posso gastar com a renda bruta e dividir por R$ 16,30. Assim, eu vou ter o quê? Um valor que vai ser equivalente ao quê? A quantidade de vezes que eu posso aplicar a unidade básica. Beleza? Então, esse valor dá o quê? Dá aproximadamente 39 vezes. 39 vezes que eu vou gastar com a unidade básica. Então, eu vou pegar 39 vezes os 2, 39 vezes o 4, 39 vezes o 2. E aí eu vou ter o quanto que eu vou ter, quanto que eu vou gastar com a quantidade de unidade básica equivalente a nitrogênio, fósforo e potássio. Beleza? Então, eu vou lá, 39 vezes 2, 78. 39 vezes 4, 156. 39 vezes 2, 78. Tranquilo? Então, o que que significa esses valores? 78 quilos de nitrogênio por hectare, 156 quilos de P2O5 por hectare e 78 quilos de K2O por hectare. O que que significa isso? Esse aqui é o que eu posso gastar com fertilizante. Então, eu posso aplicar 78 quilos que eu não vou ter problema, porque o dinheiro que eu tenho, ele vai dar para poder investir nesse fertilizante. Eu posso aplicar 156 quilos de P2O5, quilos de K2O. Métodos da tabela. Vocês viram, pessoal, que assim, não é chato para fazer, porque você tem muita continha e muito detalhezinho bobo, tá? Mas não é difícil, tá? E assim, como eu falei para vocês, a maior parte das universidades brasileiras não estão mais ensinando esse cálculo, já ensina direto o método da tabela. Eu gosto disso aqui para saber o que é o limite, tá? Ultrapassando isso aqui, eu já começo a ter prejuízo. Se eu tenho prejuízo, meu lucro vai o quê? Cada vez diminuindo. E aí a gente vai somando, galera. R$ 3.800 aqui é equivalente a 20% da renda bruta. Só que aqui é só com fertilizante. Você tem o investimento da semente, você tem o investimento das máquinas, e aí você vai só diminuindo, tá? Imagina se você consegue ter, sei lá, 10% só do que você produz, se você tiver de lucro. E aí você aumenta, ao invés de trabalhar com 10% aqui no cultivatório, ou melhor, com 20%, que é o que permite, você aumenta para 30%. E aí você aumentou a quantidade de fertilizante. Só que na realidade, o que vai acontecer? Você acaba não tendo, diminuindo aí em torno de 10% que você ia ter de lucro, e aí você acaba perdendo esses 10%, você acaba perdendo o seu lucro. Tá ok? Mais uma vez, desculpem, tá, o equívoco de não ter atualizado essa tabela. Na realidade, ela está atualizada. A tabela anterior que eu não atualizei. Bom, métodos da tabela oficiais são, primeira coisa que a gente tem que pensar, é o princípio da regionalização. O que significa isso? Lembra dos trabalhos de pesquisa, trabalhos de experimentos que são realizados para a cultura em cada região? Então, a gente tem, por exemplo, boletim técnico de 100, boletim técnico 100 é a recomendação de adubação e calagem para o estado de São Paulo, então ele deve ser utilizado onde? No estado de São Paulo. Nós temos a quinta aproximação, que é o estado de Minas Gerais. Nós temos o manual de adubação e calagem para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos o manual para o estado do Paraná, nós temos para o Rio de Janeiro. Aqui nós temos o manual do Cerrado, esse aqui já foi atualizado, tá? E nós temos também o que é a nutrição e adubação de grande cultura na região do Cerrado. Além dessas informações, a gente também tem as circulares técnicas, por exemplo, da Embrapa, tá? A gente tem da Fundação MT, a gente tem várias instituições de pesquisas que geram essas informações. Além disso, a gente também tem o quê? Tem as próprias fazendas que estão gerando informações, tá? Só que essas informações, elas podem ser aplicadas ao quê? Na própria propriedade. O que é interessante é vocês pegarem essas informações, utilizarem na sua propriedade, tá? E trabalhar com experimentação. Por quê, cara? Muitas das vezes, essas tabelas, esses manuais, eles foram realizados há muito tempo atrás. São manuais que não estão atualizados.
Por exemplo, aqui a gente tem 99, aqui outro, 2004, a mais atual, se eu não me engano, é o Manual do Cerrado que foi lançado ano passado no Manual de Adubação que foi lançado ano passado no Congresso Brasileiro no Congresso Brasileiro de Ciência dos Solos, que foi aqui em Cuiabá, tá? Então, são manuais que são o quê? São mais antigos, eles não são tão atualizados. Além disso, a gente tem o quê? Tem constantemente o lançamento de variedades novas. Então, assim, a gente não pode simplesmente pegar de olhos fechados, pegar o manual de adubação, aplicá-lo para trabalhos que foram feitos há bastante tempo com cultivares que nem são mais trabalhados hoje no mercado. Tá? Então, por que eu falo isso para vocês? Porque se derem para vocês, e como vocês também trabalham com valores médios, vocês podem até aumentar um pouco mais a produtividade de vocês se vocês fizerem o quê? Aumentar um pouco a adubação, tá? Já já eu vou explicar isso para vocês quando a gente for fazer a recomendação. Vamos lá, para análise de solo. Nós temos lá esses valores aqui, de fósforo e potássio, cálcio, magnésio, pH. Lembrando, potássio a gente tem 60 e fósforo a gente tem 18. Aí a gente vai numa recomendação oficial de uma determinada cultura. O que é essa recomendação oficial de uma determinada região para uma cultura fala? Eu tenho que aplicar 80 quilos de nitrogênio. Beleza, então qual vai ser a recomendação de nitrogênio? 80 quilos por hectare. Tranquilo? Para fósforo, de 0 a 10 eu tenho que aplicar 80, de 11 a 20 aplicar 60, de 21 a 30 eu tenho que aplicar 40. Acima de 30, aplico 20. Qual que era o valor de fósforo? Tem 18. 18 está entre 11 e 20. Então, a recomendação de fósforo vai ser igual a 60. Potássio, eu tenho 60. Potássio, eu tenho 60, está entre 46 e 90. Então, a recomendação de potássio vai ser o quê? 40. Vocês viram que é muito mais fácil? É só vocês pegarem os valores aqui da análise, entrar na tabela e ver qual o valor equivalente. Tá? Nesses aqui, geralmente, eu recomendo vocês aumentarem um pouco mais a faixa. Por quê? Vocês estão trabalhando com média. Além disso, de trabalhar com média, muitas dessas tabelas foram geradas já há algum tempo. Tá? Então, na recomendação, eu sempre falo para recomendar um pouco a mais. Por que disso, galera? Como eu já expliquei, são trabalhos manuais que já têm um certo tempo, podem não, trabalharam com variedades que não estão no mercado mais. Então, vocês têm variedade nova. Então, se você puder, você aumenta. E quem que vai ser o limite para vocês de aumentar? Lembra do Kate Vettori? Vocês não podem ultrapassar o quê? Os 20%. Vamos lá, então a recomendação pelo manual da tabela seria o quê? 80, 80 e 40. Beleza? Aí a gente vai lá para a recomendação, a estratégia, qual que seria? Lembra que eu falei para vocês a respeito das perdas? Então, a gente faz o parcelamento, tá? Então, a gente acaba fazendo o parcelamento dessa recomendação, vocês não podem esquecer disso. Pelo método da extração, a gente viu lá que dava 200, 230 e 300. Pelo método Kate Vettori, 78, 156, 78. Pelo método da tabela, 80, 80, 40. Beleza? Vamos supor aqui, ó, o método da tabela recomenda o quê? Recomendou 80, tá ok? Só que o Kate Vettori não permite você aplicar 80, porque apesar desses dois aqui ser dois pontos de diferença, isso aqui para mim eu não levaria em conta, eu aplicaria os 80. Só que vamos supor se fosse menos aqui. Eu poderia fazer o quê? Diminuir essa dose de nitrogênio. De que maneira que eu vou diminuir essa dose? Desde que eu tenha o quê? Uma incorporação de uma leguminosa, tá ok? No período da floração. Isso que eu estou fazendo é o quê? Adubação verde. Se eu faço adubação verde antes do plantio da minha cultura principal, eu posso reduzir até 1/3 do nitrogênio. Se eu fizer isso, a cultura anterior a uma leguminosa incorporada ao solo, eu posso reduzir esse valor. Ao invés de trabalhar com 80, eu reduzo lá em torno de 1/3, eu posso trabalhar com 60 na recomendação, tá? P2O5, ele recomendou 80. Eu posso gastar quanto? Eu posso gastar pelo método Kate Vettori até 156.
quilos de P2O5. Então, eu posso trabalhar o quê? Trabalhar com aumento em uma faixa. Qual que é essa faixa? Vamos olhar lá. Olha que a faixa não está variando de 20 em 20, então eu aumento uma faixa de fertilidade aqui. Ao invés de trabalhar com 80 da tabela, eu aumento para 100, tá? E potássio? Potássio, a tabela fala 40, eu tenho para gastar até 76, também posso trabalhar com um aumento de uma faixa, não está de 20 em 20, eu venho e aumento aqui para 60. Beleza? Então, qual seria a minha estratégia final? Eu recomendaria 60, 100, 60. 60 quilos de N, 100 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O. Beleza, galera? Só para lembrar, o trabalho de vocês não precisam trabalhar com essas três contas, tá? Suficiente vocês fazerem a recomendação a partir das tabelas. Beleza? Quem gostou dessa metodologia de recomendação, por favor, me procurem, que aí a gente conversa mais, eu explico, passo mais exercício para vocês fazerem, tá? Isso aqui, para vocês terem ideia, eu fico mais de 1 hora só nesse quadro aqui discutindo com vocês, até vocês entenderem a dinâmica de como fazer essa recomendação, beleza? E a estratégia? Lembra que o total seria 60, 100, 60. Vou aplicar todo o nitrogênio no plantio? Não, como que eu faço a estratégia? 1/3 de nitrogênio no plantio, 2/3 em cobertura. Fósforo, todo no plantio. Potássio, metade no plantio, metade na cobertura. Então, eu vou ter o quê? 20 quilos de nitrogênio no plantio, 100 quilos de P2O5 no plantio, 30 quilos de K2O no plantio. Cobertura, eu vou ter 40 do nitrogênio, 0 de fósforo e 30 quilos de K2O. Se vocês lembrarem, a gente pode ter uma formulação NPK. Não podemos? Para poder fazer a recomendação, a gente pode ter uma formulação NPK, ou eu posso fornecer esses nutrientes na forma simples. Vejo, a ureia não foi mais barato? Vejo lá a porcentagem da ureia, 45%. Então, 100 quilos de ureia fornece 45 quilos de N. Se eu quero aplicar 20 quilos de N, eu vou ter que aplicar X quilos de ureia. Não foi o super simples que foi mais barato? 100 quilos de super simples vai fornecer, por exemplo, lá 20 quilos de P2O5. Se eu quero 100 quilos, eu vou aplicar X. Beleza? Regra de 3 simples. Ou eu posso trabalhar também com formulação. Veja a unidade básica desses 3 valores, tá? Se a gente for ver a unidade básica dos 3 valores, vai ser o quê? Dividido por 10. 20 por 10 vai dar 2, 100 por 10 vai dar 10 e 30 por 10 vai dar 3. Beleza? Então, você vai ter uma 2, 10, 3, que é a unidade básica. Procura as formulações que vocês vão ter no mercado, se baterem com a formulação básica, vocês vão avaliar se sai mais barato aplicar na forma de formulação ou se é no adubo mais simples. Beleza, galera? Como eu falei para vocês, isso aqui é exercício e vai muito tempo assim que eu preciso para poder discutir. Isso aqui vai umas 5 aulas, com certeza, até vocês pegarem o jeito para poder fazer a recomendação, tá? Como eu falei para vocês, a gente está na modalidade remoto, então eu vou cobrar no trabalho só a recomendação via tabela, que é muito simples, como a gente já discutiu. Ver o teor da análise de solo, a partir desses teores vocês entram na tabela e vê qual que é a recomendação. Mas se vocês puderem depois me procurar, para tentar entender um pouco mais sobre essas outras metodologias, por favor, me procurem. Por quê? Baseado na tabela, eu já mostrei para vocês algumas coisas referentes à tabela, como, por exemplo, não serem atualizadas, tem bastante tempo que elas foram produzidas, e, além disso, nós temos o quê? Constantemente o lançamento de variedades novas, e isso, com certeza, também vai influenciar no manejo e na recomendação de adubação. Beleza, galera? Eu estou interrompendo a gravação